Ó, antes da gente iniciar os cálculos, o que é que eu vou fazer aqui? Ajuste dessa planilha, dá uma melhorada nela. Por quê? Quando a gente faz a impressão, não sei se vocês fazem essa configuração até para sair mais visível no Excel, no PDF. Eu geralmente costumo trazer essas informações cá para cima, identificar as partes e colocar cá para cima. Então, por exemplo, vamos inserir mais algumas células aqui e esses valores eu trago exatamente para cá. Puxar para cá, ó, eu vou trazer para cá para o lado. Pronto. Trouxe para cá. Isso aqui são fórmulas, tá, pessoal? Que eu disponibilizei para vocês. Então, não necessariamente precisaria ficar aqui. Aqui é apenas em caráter informativo, como já tem uma planilha separada, então a gente pode apagar isso aqui, certo? Isso aqui eu faço a exclusão, ele já vem para cá e já começa a ganhar um pouco mais de forma. Geralmente, quando eu coloco aqui essas informações, eu separo o que é taxa de juros para cá, mantenho esses valores aqui. Então, aqui o que é que eu estou fazendo? Eu só estou arrumando a planilha, trazendo algumas informações para cá, com o valor financiado, e algumas informações adicionais que eu coloco aqui, que se chama o seguinte: valor do bem, entrada. E essa entrada pode ser com recursos próprios ou de terceiros. Então, veja, aqui nesse caso, por exemplo, ele teve aqui o valor do bem de 365 mil e teve uma entrada de 73 mil. Aqui ele traz total devido de 294 mais um valor que foi pago, que foi a tarifa de avaliação, tá vendo? Foi pago à vista. Que foi financiado, foi 292. Então aqui eu já trago, ó, dentro dessa configuração, eu já trago aqui o seguinte: o valor do bem menos a entrada, valor financiado, 292, certo? O que é que eu estou fazendo? Eu só estou arrumando a planilha. Aqui eu trago para cá e veja que ela já está aqui numa outra estrutura. Já tem as informações, as mesmas informações aqui, certo? Para ficar mais arrumadinho, eu trago esse vencimento para cá. Primeiro vencimento, subo essa parte aqui e tiro essa parte de cá. Aqui eu já tenho minha planilha, colocando aqui em evidência o sistema de amortização. Amortização, posso botar abreviado. Já trago um elemento visual para cá mais bacana. Coloco aqui mais duas linhas, onde eu vou trazer a identificação do requerente ou contratante, né? Que é o consumidor, e o requerido ou credor, o nome da instituição financeira, nesse caso aqui, o Banco do Brasil. Trago a identificação, coloco uma coisinha aqui só para diferenciar, e aqui eu geralmente ajusto e chamo aqui, ó, mais uma linha. Essa planilha aqui, vou alinhar ela para centralizar as informações, colocar uma cor, em vez de mesclar, eu já faço essa centralização. E vou chamar aqui de apêndice 01, que nada mais é que o recálculo, seja evolução do financiamento com taxa média e expurgo dos seguros. Essa seria a estratégia adotada para esse caso. Por que que eu faço isso? Porque eu trago um elemento visual mais alinhado, fica mais visível, mais compreensivo para quem pega esse tipo de planilha aqui, para entender que essa planilha se refere para isso. E aqui mesmo eu já, ó, faço aqui o layout da página e coloco como área de impressão em paisagem e faço os devidos ajustes aqui com a logo. Aí você pode trazer a logo da defensoria e tudo mais. Pode colocar aqui, tá? Em substituição, não tem problema. Mas observe que quando eu faço já a impressão, antes eu tinha um trabalho que eu fazia, sabe o quê? Copiava, colava a imagem.
copiava antes quando não tinha conhecimento de Excel, né? Básico. Eu copiava a planilha até uma parte e colava imagem. Tinha um trabalho, aqui não. Você pode vir aqui, dimensionar, ajustar em uma única página e depois só fazer os ajustes finais aqui, porque esse padrão aqui, esse modelo, você já vai ter para todos os outros que você recalcular. Então já está ajustado aqui, maravilha. Como já está ajustado, tudo que você fizer agora já vai estar alinhado. E quando você fizer a impressão, visivelmente vai estar bacana de se ver, ó. Só que ainda falta um elemento adicional, ó. Qual é esse elemento adicional? Colocar que fique repetindo esse cabeçalho, onde tem aqui evidente a quantidade de prestações, vencimento, encargo e por aí vai. Então aqui eu venho em layout, imprimir títulos, coloco aqui para repetir sempre essa linha superior. Pronto. Feito isso, vou dar uma alinhada aqui em relação ao tamanho, salvar, ajustei. Quando eu fizer o Ctrl P para imprimir, ele já vai imprimir em PDF, tá vendo? E repetindo, ó, essa mesma linha visual, para ficar mais bacana de se visualizar, certo? Tranquilo? Só um ajuste mesmo de configuração. Deixa eu dar uma diminuída aqui para ele compor mais linha. Pronto, já fica mais alinhado. Aqui, claro, vocês vão colocar o de vocês, mas só para entenderem que podem também ajustar dessa forma. Porque aí, ó, fez isso, ó, Ctrl P, já tem a planilha bonitinha ali. E ó que legal como fica. Aqui eu faço a impressão. Deixa eu pegar aqui, abrir aqui, deixa eu pegar aqui no caso prático um, né? Eu vou chamar aqui, ó. Aí eu chamo de AP01. Por que apêndice? Alguém sabe o que é? Por que apêndice e não anexo? Alguém saberia dizer? Por que apêndice e não anexo? Hã? Não, necessariamente. Mas boa. Boa tentativa. Alguém sabe dizer por que eu coloco o apêndice e não anexo? Autoria. Isso aí, isso aí. Excelente. Agora, quando eu pego, por exemplo, essa taxa aqui lá e coloco aqui para imprimir em PDF, isso aqui já é um anexo, que não foi eu que desenvolvi. É por isso que tem essa diferença. Então, veja, aqui eu já tenho pronto. Eu vou excluir essa daqui do saque, certo? Aqui ele vai sair mesmo, é normal, porque aqui é 25. Eu trouxe lá aqueles valores de seguro só para exemplificar, que eu botei acho que foi R$ 89, tá? Só para trazer uma exemplificação. Nesse caso, a proposta de revisar é expurgar os seguros, e revisar adequando a taxa média. Então, antes eu fazia o quê? Eu pegava esse mesmo extrato, arrumava numa planilha para demonstrar mais arrumadinho, mais bonitinho, mas não precisa disso. Por quê? A gente faz a conferência, vê se respeitou a taxa, seguiu o sistema de amortização, conferindo que está tudo certo, a gente só faz um recálculo. Porque nesse caso já é o documento do próprio banco. Então, o nosso objetivo é recalcular e apurar o excesso pago. Isso faz com que a gente ganhe também velocidade e otimize o nosso tempo, tá? Então, nesse caso aqui, o primeiro ponto é, vamos aqui abrir um ponto e chamar de conferência, né? De conferência, não é nem confraternização, né? A cabeça já está assim, né? Conferência. Então, a conferência. Eu vou pegar algumas informações, valor financiado, quantidade, taxa de juros ao mês, taxa de juros ao ano, valor da prestação, data da emissão ou liberação, primeiro vencimento. O que é que eu estou fazendo aqui? Só estou pegando algumas informações para fazer o que? Só a conferência. 292. Para esse caso aqui, foi 361. Mas veja um detalhe. Ela foi emitido esse contrato, ou melhor, assinado no dia 7 de junho de 2017. Crédito foi liberado no dia 9 de junho, que é o que passou a valer mesmo, tá? Então, a partir do dia 9 de junho, o primeiro vencimento ele traz aqui 16 de junho a 15, que é o período, na verdade.
mas após a carência, ó, 15 de julho de 2017, então todo dia 15 vai ser essa questão da data de vencimento. Então você já tem aqui uma base. Veja que do dia 9 para o dia 15 tem uma quantidade de dias. Vocês concordam? É inferior a 30 dias. Então é por isso que não é exatamente 361. Tem os meses, mas são 360. E aqui no próprio extrato, a gente consegue ver o prazo original, ó, 360. Então, na verdade, o cálculo da parcela em si, ele precisa considerar 360 vezes parcelas. Se eu pego aqui a taxa efetiva, 10,68%, essa é a taxa efetiva ao ano. Qual a taxa média que a gente viu? 8,70. Então, ó, a média, 8,70, eu tenho aqui de excesso de sobretaxa, né? 122% é a sobretaxa. Excesso, eu pego aqui, abro parênteses, o que eu pratico, o que a praticou, divido pela taxa média menos um. Por quê? Menos um eu estou retirando aquilo ali para apurar só o excesso. Aqui é a sobretaxa. E aqui é a representatividade em número. Seja, a taxa praticada representa 1,23 vezes a média de mercado, tendo um excesso sobre a média de 23%. Isso o que é que vai representar como impacto econômico financeiro? É o que a gente vai apurar. Para evidenciar isso, taxa de juros ao mês, tem que converter, ó, igual a, como aqui eu estou pegando a taxa efetiva, igual, abro dois parênteses, mais a taxa anual, elevo a 1 dividido por 12, fechei menos 1. Por que 1 dividido por 12? Porque eu estou pegando uma taxa que ela está equivalente ao ano, um ano tem 12 meses e eu quero transformar ela para mensal equivalente a um mês. Então, eu tenho aqui 0,849, certo? Se porventura eu fosse pegar aqui, ó, eu tenho aqui a taxa anual, 27,73, certo? Essa é a taxa anual. Então, vou atualizar aqui. A gente vai pegar a anual e a mensal, 27,73. Financiamento imobiliário com taxas reguladas, pessoas físicas. Essa é ao ano. Eu vou consultar aqui, depois eu vou voltar, e aí eu venho em estatística de crédito, taxas, eu vou pegar agora ao mês, com recursos direcionados. Vou lá embaixo, vou pegar financiamento imobiliário com taxas reguladas. Só que agora eu estou pegando a taxa ao mês. Então, veja, estou pegando a mesma taxa média em duas unidades. Eu vou pegar aqui junho de 2017, nessa nossa data, 2017, cadê? Isso, junho de 2017. E vou botar aqui 30 de junho de 2017, a data, né? Prazo. Visualizar. Ele traz aqui ao ano e ao mês. Vou clicar aqui para emitir, ó, imprimir em PDF, e ele já emite as duas, uma ao lado da outra. Fica até melhor para a gente, certo? Traga aqui caso prático 1, coloco aqui taxa média. Esse aqui é de junho de 2017. Renomeei, está aqui. Veja que se eu paro para fazer a conferência com 0,70, aqui eu estou digitando, mas se eu fosse fazer a conversão como eu fiz aqui, 1 mais a taxa ao ano, 1 dividido por 12, menos 1, ele traria aqui, mas tem casas decimais para cá, ó, certo? Então, se você digita, pode dar uma diferençazinha. Se eu faço essa mesma aplicação, ó, ele vai dar 121. Tá vendo que está menor? Ele traz um excesso aqui, ó, menor, ó, 1,22. Aqui é uma diferença pequena, mas quando você pega para fazer a comparação de uma taxa de um empréstimo, um exemplo, Crefisa, uma taxa pequenininha, 22% ao ano, que dá mil e tantos por cento ao ano, né? 22 ao mês e tantos, mil e pouco ao ano. E você faz a comparação com a média de 50%. Faz a comparação entre uma e outra, você vai ver a diferença. É, até para evidenciar na prática o que eu estou explicando, menos um daria o quê? 987. Aí vamos supor que a média aqui foi 6%, foi o que a gente viu daquela vez, né? Quando eu contextualizei aqui. E se eu transformo ela para 12 meses capitalizada, eu vou ter aqui
101%. Olha que loucura quando eu faço isso aqui, ó. Se eu comparo com a taxa ao mês, eu vou ter 366. Se eu comparo com a ano, 975. Entenderam a diferença? Então, é por isso que eu sempre faço a comparação pela taxa anual, porque a anual ela vai ter um efeito muito maior. Aqui, ela não deu tanta diferença, mas ela deu diferença. E isso é o que importa. Qualquer diferençazinha que a gente consiga evidenciar para o cliente vai ser extremamente relevante para o consumidor. Certo? Então, ó, fez isso aqui. Aqui a gente já tem a data da emissão. Aqui a gente já vai ter o primeiro vencimento, que eu vou corrigir isso aqui depois. Mas é só fazer o cálculo. Qual é o valor da parcela que tem aqui? O valor da parcela que tem aqui é o que ele vai evidenciar após o período de carência, ó, valor da primeira prestação após a carência na data da assinatura do contrato. 2.603,67, certo? Aí eu faço a conferência. Peraí, se eu pegar o PGTO, aplicar essa taxa, o prazo, sinal de negativo e o valor financiado, eu vou achar exatamente a prestação. Aí eu vejo que eles respeitaram ou não respeitaram a taxa. Respeitaram. Perfeito. Então aí tá ok. Sistema de amortização está adequado, taxa foi respeitada. Aí eu faço o recálculo da operação. Aqui, claro, a data já muda, né? Foi 9 de junho de 2017. O primeiro vencimento foi o quê? Dia 15 de julho, junho, na verdade, né? Foi o primeiro porque passou a ser 361, mas para calcular a prestação, ele não considera os 361, mas sim 360, porque um foi o período de carência. Aqui a taxa de juros eu vou colocar como taxa média ao mês e taxa média ao ano. Já está aqui com a fórmula, se eu boto 8,70, não foi essa? 8,70, ele já me dá aqui o valor mensal. Tranquilo até aqui, estou falando muito rápido? Tudo certo? Pronto. Já calculou o valor da prestação aqui? Aqui eu só fiz uma mudança, ficou feio, né? Uma mudança, tá, pessoal? 360, mas eu geralmente deixo na quantidade de prestações. Por quê? Porque nesse caso teve um período de carência, ok? Tá aqui. O que é que vai mudar aqui e o que é que eu preciso ter de atenção nessa planilha? Veja que aqui eu vou só ajustar, porque ele já está pegando a data, então eu vou deixar aqui nessa nova planilha para que ele puxe o que eu colocar aqui de informação. Então ele já está pegando 9 de junho e aqui ele não vai já calcular com a fórmula, ele já vai pegar primeiro o vencimento que eu digitar aqui, para depois ele dar sequência. Aí ele pega 15 de junho, certo? 15 de junho. Perfeito. Só que veja, de 9 para 15 tem quantos dias? 6 dias, certo? Se tem 6 dias e aqui não foi a primeira prestação, então aqui a minha primeira prestação não é 2.200, é zero. Não teve que cobrar prestação. Tranquilo até aqui? Porque lembra, aqui são 6 dias de carência, onde foi cobrado o quê? Juros, correção, ok? Nesse período não teve cobrança. E aí, como é que eu verifico isso? No extrato. No extrato ele vem dizendo, ó, do dia 9 para o dia 15, o que é que foi pago? Foi pago, ó, taxa administrativa, tá vendo? Acessórios 63,80, tá? Ele traz aqui. Teve a correção, 60,85 e o valor dos juros. Então ele pagou 63,80 de acessórios, o que é acessórios seguros, 25 de taxa de administração e 659,33 dos juros correspondente com a correção devida, já incluso aqui, tá? Então foi isso que aconteceu. Então o que é que acontece? Eu preciso considerar o cálculo, vou apagar isso aqui, onde eu vou ter que constatar nesse primeiro momento, esse aqui foi uma exceção, geralmente tem esse prazo, né, de 30 dias mesmo, mas esse aqui eu vou precisar considerar os dias. E vou ter que calcular a taxa proporcional ou o fator não periódico, né, como chamo, também. E aqui eu calculo igual, abro dois parênteses, o mais a taxa, nesse caso aqui a média, fecho e elevo a, abro parênteses, 6 dividido por 30. Por quê? Essa taxa média ao mês,
ela é uma taxa na base equivalente a 30 dias no mês comercial. Eu divido, pego os 6 e divido por 30 menos um. Eu vou achar a taxa proporcional, 0,14 ou 134, 139. Essa é a taxa proporcional equivalente a 6 dias. Se aqui, porventura, fosse 30, ela vai dar mesmo resultado. Certo? Tranquilo aqui? Então, voltando, eu tenho 6 dias, eu tenho a taxa proporcional. O que é que acontece aqui? Veja que a fórmula já está pegando o valor do saldo, corrigindo e aplicando a taxa, mas aqui, nesse primeiro momento, é a taxa mensal. Nesse caso aqui, eu não vou pegar essa taxa aqui, eu vou pegar essa taxa de cá proporcional. Ele já vai para 406. Aqui cobrou o quê? 659. Por que aqui está menor? Porque a taxa está isso aí. Então aí a gente já começa a ver a diferença. Entendeu? Então, nesse caso, a gente já tem o valor. O que é que aconteceu? A minha prestação aqui, ela vai ser o valor dos juros. É o valor dos juros. Então, nesse primeiro momento, eu vou considerar o valor dos juros, certo? Nesse primeiro momento. Por quê? Porque aqui foram 6 dias que foram cobrados só juros. E o encargo vai ser a soma dos seguros, taxa e o valor da prestação. Como nesse caso a gente vai excluir o seguro, é zero, então aqui eu já excluo. E o que é que eu costumo fazer, tá? Aí vocês podem colocar a cor ou não. Eu só coloco um destaque em vermelho só para dar visualmente uma informação de que esse valor ele foi expurgado, entende? Porque vermelho é sinal de perigo, de atenção. Então é já exatamente para despertar essa atenção. Pronto. Somei aqui o meu valor do encargo no mês é 431,69. Só que ainda tem um detalhe. Por que que eu trouxe esse caso atípico? Eu poderia trazer um caso mais simples, que quando vocês pegam a planilha e ajustam, vai estar tudo certo. Mas esse caso atípico não, porque veja, além da taxa proporcional, vocês precisam ajustar também a correção. Por quê? A correção que ele está pegando aqui, ó, é o que? Do mês, do dia 9 até o dia 9, entendeu? Então aqui eu vou lá no dia em 2017. Deixa eu ver aqui, ó, 2017. Dia 9 ao dia 15. Então, junho de 2017, certo? Mais para baixo. Aqui. Então, ó, do dia 9 ao dia 9. Olha só o que ele está pegando. Dia 9 ao dia 9. Só que foi do dia 9 ao dia 15 de junho de 2017. E isso é equivalente a 6 dias. Porém, se eu for considerar a quantidade de dias entre o dia 9 de julho para cá, deixa eu até verificar aqui, 9 de junho para o dia 15 de junho. Isso, perfeito. Pronto, eu tenho 6 dias aqui, certo? 6 dias que tem correspondente a esse patamar aqui, onde eu preciso considerar a proporcionalidade da correção diária. Então, eu preciso fazer isso aqui. Logo, para fazer essa transformação, eu consigo fazer exatamente com esse indexador. Se eu considero que dentro desse período tem 30 dias, eu vou conseguir converter da mesma forma que eu fiz com a taxa, o fator da correção, considerando aqui essa variação percentual, certo? Deixa eu só confirmar aqui, do dia 9 de junho para o dia 15 de junho. Aqui eu acho que ele está pegando o dia 15, é do dia 9 para o dia 15, que aí eu vou ter que pegar esse aqui. Deixa eu ver se é dia 15. O que é que ele traz aqui? Por isso que ele está pegando, né? Acho que outro dado. Dia 15 de maio. E é esse aqui que a gente vai precisar ajustar. Que a informação que ele está pegando é essa aqui, ó. Porque ele está pegando da data que eu coloquei, lembra? Pega aqui, aí pega do dia 15 de junho de 2017 e traz para cá, certo? Só que aqui foi o quê? Do dia 9 de junho ao dia 15 de junho. Aí eu vou ter que pegar aqui, desse período até o dia 15, e fazer a minha conversão. Então, ó, igual, abre dois parênteses, um mais a taxa, tá em percentual, elevo a 6 dividido por 30 menos um. Deixa eu ver aqui, quer dizer, menos um, nesse caso aqui não ia, né, por causa disso. Então, ele já traz aqui a minha
variação. Seria o mesmo se eu já pegasse aqui direto, ó. Esse fator, pronto, aí ele traz aqui também, mesma forma. Então, veja que ele já traz o fator aqui correspondente ao 6 dias. Se eu pego isso aqui, menos 1, e coloco em percentual, ele vai me dar a variação, 0,0041, que é correspondente a 6 dias. Tranquilo até aqui? Pronto. Então, nesse caso, em vez de utilizar esse aqui em especial, eu uso esse K como caráter excepcional, certo? Faz a correção, faz o ajuste, já tem o valor do montante específico. Aí aqui ele vai seguir normal, ok? Vai seguir normal para que eu possa conseguir fazer o recálculo. Agora aqui é que tal? O que é que eu vou fazer? Eu vou precisar recalcular a partir daqui a minha prestação, onde a partir do dia 15 é que eu vou considerar o saldo devedor corrigido para obter o valor da minha prestação. Ou seja, esse saldo devedor vezes a correção que vai acontecer aqui vai ser a minha base de cálculo para obter o valor da parcela. Eu já posso pegar logo com o valor corrigido, ou calcular aqui e aplicar a correção. Então, em resumo, se eu pego aqui, ó, vou pegar PGTO, abro parênteses, pego aqui a taxa, ponto e vírgula. Qual o prazo? Nesse caso aqui, 360, porque o primeiro já foi. Ponto e vírgula, sinal de negativo. Pego esse saldo devedor aqui, fecho, eu vou obter o valor da parcela. Mas eu tenho que pegar o valor da prestação e atualizar. Porque quando eu fizer o mesmo processo aqui, no final, ele tem que zerar. Aí aqui são 360 meses, que ao todo são 361. Então, eu fiz o cálculo aqui após esse primeiro pagamento, certo? Fiz aqui, tenho que arrastar até os 360. Veja que quando chega aqui, ele já passa a ser 1. Ó. Já está em 15 de dezembro. Então, eu trago a minha planilha até 360. Chego aqui, vou arrastar ela até 360. 360. Pronto. Ah, não, 360 não, 361, na verdade. Isso. Por quê? Porque o mês foi de carência, eu sigo até o 361, mas a partir daquele momento é que vai calcular a parcela efetiva para ir amortizando. Então, aqui foi um caso atípico, onde eu preciso calcular a prorata do valor da correção e dos juros para obter aquele resultado. Certo? Tranquilo até aqui? Dúvidas? Certeza? Esse silêncio aí gera uma certa dúvida. Pronto, então, ó, aqui você já consegue ter a planilha automatizada. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa planilha AP01, vou denominar como essa daqui, e vou colocar essa outra aqui, ó, AP01 sem carência. Porque quando vocês precisarem recalcular, vocês vão ter duas possibilidades, com e sem, certo? Aí fica melhor para vocês. Perfeito? Porque aí vocês não precisam corrigir depois. É só seguir esse fluxo aqui, ó. Se fosse 360, eu pegaria aqui, eu já vou deixar a fórmula aqui bonitinho para vocês. Só utilizarem isso aqui. Eu já pegaria aqui o valor da minha prestação atualizada. Seguiria com o fluxo de atualização e compensação. De correção também é a mesma coisa. Tenho aqui o valor dos juros, tem que ser atualizado. Pego, atualizo e depois aplico. Percentual que está aqui. Perfeito. Tem uma soma. E aqui, nesse caso, ajustar também essa fórmula de K. Porque esse aqui vai ser o exemplo com prazo de 360, ou pode ser depois 400 e tantos meses, né? 420. Esse valor aqui, ele vai sair. E eu vou ajustar esse aqui agora da amortização.
Minha prestação, pega aqui, atualizo, depois ele pega cá. E o valor da amortização já está ajustado. Esse exemplo, o período de Sim, contrato da primeira parcela foi zero. 30 dias. Isso. Pode ser o contrário. Você tem o período de ser maior do que 30 dias, e aí você tem um valor da carência a ser acrescido além Ao da capital. parcela, né? Pode ser também. Geralmente, financiamento imobiliário, eles não incorporam, geralmente. Mas pode acontecer, pode sim. É comum vocês pegarem casos de home equity, com 1 mês, 2 meses de carência, que aí eles incorporam a capital e calculam a parcela. Mas financiamento imobiliário, especialmente quando tem fase de obra, eles cobram juros naquele período da obra para que no final financie aquele valor integral, entendeu? Então, os juros e a correção que sofreu ali naquele período, ele vai incluir para fazer o pagamento naquela mesma data. Então, isso pode acontecer e não pode. Por que que eu trouxe esse detalhe aqui? Para vocês visualizarem como é que faz na prática, porque fazer um caso que é comum é uma coisa, mas quando vocês pegam um caso atípico, vocês precisam saber como é que vai se comportar. Aí você já tem uma visão mais aprofundada da situação. Então, por isso que eu deixei duas planilhas, uma sem carência e a outra com carência. E nesses casos aí, se for incorporar aqui, por exemplo, nesse caso, se eu fosse incorporar, o valor da minha prestação seria zero, porque a minha amortização já entraria aqui, ó. Adicionava, tá vendo? Adicionava aqui no saldo devedor, entendeu? Então a minha prestação aqui é zero, mas como foi pago, eu mantive o mesmo valor dos juros aqui desse período, entendeu? Aí aqui ele vai dar encargo que é a soma com a taxa administrativa. Tranquilo? Respondido, Constantino? Pronto. Aí aqui eu deixei mais uma planilha para vocês visualizarem com essa informação aqui, onde tem o cálculo com os 360, certo? Então aqui, ó, nesse caso vocês não precisariam usar esses elementos aqui para esse exemplo de prazo sem carência. E depois apurou a diferença e fez a amortização. Tranquilo até aqui? Perfeito. Então, ó, feito isso, olha só, esse caso ficou aqui, a gente pode simplesmente pegar uma outra planilha e chamar de AP02. Esse AP02, o que é que eu costumo trazer? Eu não trago essa informação cá, eu chamo de apêndice 2, que é tabela de diferenças pagas em excesso a restituir. E dentro dessa planilha, eu coloco data do vencimento, data, pagamento. Aqui eu vou puxar a informação que consta aqui. Vou pegar desse outro exemplo cá. Esses valores de data de pagamento são preenchidos. Aqui eu coloco encargo, que não envolve só a prestação, né, mas o encargo em si pago, encargo devido e diferença mensal. Com o total aqui, total nominal a restituir. Eu apago essa parte e essa planilha ela já fica mais enxuta. E aqui eu faço o devido ajuste. Então, claro que nesse caso, eu vou pegando, por exemplo, foi pago no dia 16 o último pagamento. Deixa aqui, 16 de junho de 2017. O encargo pago é 659,33 mais os 25 mais os 63,80. Referente aos acessórios, seguros. Qual é o encargo devido aqui? É o que eu recalculei, Cal. Seja, aqui eu, inclusive, posso destacar em negrito para ficar mais evidente. Pego aqui, apuro com isso a diferença entre um e outro e vou somando o total a restituir em valor nominal, porque é só apenas para representar visualmente. E aí eu venho distribuindo aqui na planilha e pegando informação. Ó, no dia 17 foi pago o quê?
88 e 81. Mais, no dia 15, logo acima, cadê? 15, aqui foi 15 de julho, traz 15 de junho. Pegando certo? Ah, não. Ah, sim, aqui. É porque como é grande a planilha, às vezes a gente se confunde, ó. No dia 15 de julho, pagou 88 e no dia 17 pagou a prestação de 2.605. Então, 17 de julho de 2017, ele pagou o quê? 88 e 81 mais 2.605,47. Certo? Aí eu vou buscar o valor correspondente à segunda prestação. Aqui. E eu vou fazendo isso para os demais. A gente não vai fazer passo a passo aqui, mas eu só fiz aqui os dois para vocês entenderem. Então, vamos considerar que foi pago essas prestações aqui até, aqui é só um exemplo para a gente fechar essa parte aqui, e que foi pago esses valores, que é só fictício, mas só para a gente acompanhar o raciocínio. E eu vou puxar esse mesmo valor que foi devido até aqui e fazer a apuração da diferença até esse momento. E apurar o seguinte, ó, até essa data teve o seguinte resultado, tem a restituir 40 mil. Então, pô, 40 mil é muita coisa ou não é? Mas aqui em valor nominal, porque eu estou tomando valores em datas diferentes. Aí eu perguntei, como é que vocês fazem aqui essa forma de compensar? Porque tem a compensação na mesma data, seguindo já a amortização direta no saldo devedor e a amortização que é atualizando e abatendo naquele momento ali. Então, se for abater na mesma data, eu apuro com o apêndice 3. E aí vocês têm dois cenários, né? Restituição em dobro, restituição simples, certo? Restituição em dobro é uma forma, e aqui posso botar com restituição em dobro, onde eu vou evidenciar o seguinte: eu coloco, o que é que eu geralmente faço? Vocês podem trazer logo a diferença de cara, mas eu gosto de fazer assim, ó. Encargo pago, encargo devido aqui, abro mais uma coluna, deixa eu só trazer para cá para ficar arrumadinho. Abro mais uma coluna aqui no meio do seguro do encargo devido e chamo de, vou botar aqui elemento 3 diferença credora, que nada mais é que o elemento 1 menos o 2. Por que elemento 1 menos o 2? Porque aqui eu chamo de elemento 1, porque visualmente fica mais simples para compreender o que foi feito na mecânica de cálculo. Aqui eu chamo de elemento 2, certo? Aí aqui tem seguro, taxa, prestação, juros, amortização, e é essa amortização que ela vai trazer um reforço. Aqui a gente pode chamar de item 4, item 5 aqui. Tá tranquilo até aqui o que eu estou fazendo? Pronto. Aqui eu chamo de item 6, que é a amortização, que é onde vai pegar a parte. E o item 7 aqui, ou melhor, 8, né? Porque ainda tem a correção. E esse aqui, o valor da correção, é o item 7. Então, veja, a amortização nada mais é que a prestação menos os juros, certo? Se eu for buscar essa informação aqui, do que foi pago, eu trago para cá o que foi pago. Eu vou tirar de negrito aqui e vou colocar o outro nesse exemplo. Eu trago aqui até o último momento que foi pago, que aqui foi o que? Até a prestação 97. A partir daqui eu vou apurar a diferença. Então, nesse primeiro momento, ele pagou R$ 316 em excesso, ok? 316. Esse valor aqui, ele vai ser amortizado. O cálculo da minha prestação aqui, ele é o quê? Prestação menos os juros. Como não teve uma prestação em si, é zero, porque os juros foi pago integralmente. Isso quer dizer que 316 é pago, vai ter que ser amortizado em dobro no saldo devedor na mesma data. Para fazer isso, eu consigo fazer um ajuste de fórmula.
Ajuste simples. Em vez de eu pegar o valor da prestação devida menos os juros, eu posso pegar direto o valor do encargo pago menos os juros devidos. Por quê? Aqui pagou 406, mas o que foi pago efetivamente foi de 748. Isso quer dizer que pagou a mais 341. Aqui tem uma diferença por causa do correção aqui, tá? Mas veja, correção e valor de seguro. Se eu considero exatamente essa questão e adiciono os 316, eu estou fazendo a compensação em dobro do que foi pago a mais. Ou seja, se eu trago aqui esse mesmo detalhe, a minha amortização é 181 e eu trago para baixo, ela sai de 181 para 1.115. Por quê? Teve a adição duas vezes dessa diferença. Vou voltar. Isso aí, vou voltar. Vamos lá. Minha prestação menos os juros. Estava assim a fórmula, certo? Tranquilo até aqui? Foi como estava. Eu criei algumas colunas aqui para fazer a compensação imediata. Como é que vocês fazem na prática aqui? Essa é a diferença. Só faz isso até aqui então? Entendi. Nesse caso aí, sim. Nesse caso específico da planilha, em outros casos, mas comparando com isso aí, onde está lá a conferência, se puder voltar aí, Aqui? não, desculpe, onde tem aquela que acaba com 40 mil. Que é Ah, sim, aqui. Só que aí você está somando, não é isso? Isso. Nesse caso, a gente iria por data. Por exemplo, lá em cima deu um saldo credor de 300 e poucos. Então, na data que ele pagou, era um crédito de 316. Então, a gente iria lançar mês a mês esse saldo, que a gente tem, sem somar tudo, e atualizar esses valores em cada data daquele que a gente achou essa diferença. Não, perfeito, perfeito. Então, para não confundir, é por isso que eu perguntei como é que vocês faziam para demonstrar, para a gente tentar alinhar. Então, para não confundir isso aí, é porque aqui é uma forma de se amortizar, que ela amortiza na data, respeita a regra do valor do dinheiro no tempo, e o que versa o artigo 368 do Código Civil. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Do 368? Pois é, o 368 ele fala o quê? Se a pessoa ela é devedor e credor ao mesmo tempo, as duas situações precisam extinguir, ou seja, precisa se compensar. Então, vocês concordam que aqui ela é credora, porque ela agora tem um crédito de 316, mas também deve. Então, esse crédito precisa compensar. Então, ele tem duas formas. O que eu ia mostrar aqui agora para vocês, mas que é um pouco mais complexo, mas que geralmente dá um resultado melhor. E a outra forma é mais simples, que é, aqui eu apurei o total nominal. Só que, qual a outra forma mais simples? Você pode tanto pegar como compensar, como só evidenciar o que ele tem direito a ser ressarcido. Então, falar o seguinte, ó, o que ele tem que pagar é isso aqui. Então, por exemplo, a partir dessa data, vamos pegar aqui até dezembro de 2025. Ele deve 281 mil e ele tem que pagar essa prestação. Só que, além disso, ele tem direito a ser ressarcido de um crédito, que é essa atualização que a gente faz aqui, entendeu? Para ficar mais simples, a gente pode fazer dessa forma, perfeito? Como você já tem sistema, eu vou trazer, inclusive, até o dia 15 de dezembro. Como você já tem sistemas que atualizam, não é isso? Pronto. Aqui eu vou fazer rapidamente o manual, só para vocês entenderem, mas no próprio sistema de vocês, vocês conseguem fazer isso aí. O que é que eu faço na planilha? Eu automatizo, pego lá, se for INPC, né? Pego a tabela referencial do INPC, vou colocar aqui para salvar nessa parte, e só vou fazer a atualização dessa diferença. Então, olha, eu trago ele aqui, vou extrair essa informação, ele vai trazer o INPC, eu vou transferir para essa planilha e vou atualizar essas diferenças apenas. Mover ou copiar,
Vou trazer para cá, ó. INPC. Então, isso aqui apaga da memória. Desvê para não atrapalhar, certo? É que nem aquele MIB, né? Homem de preto. Botar aqui, esquece essa parte, para não confundir. Eu não quero confundir a cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Então, vamos focar nisso aqui. Recálculo, tranquilo até aqui? Tudo alinhado? Pronto. Recalculou, Diego, apurou diferença, pagou isso em excesso. O que é que eu faço? Jogou no sistema, ele já atualiza para mim. Mas aqui é só para a gente finalizar esse raciocínio. O que é que eu faço aqui? Eu pego, ó, de 2017, eu venho trazendo aqui, só arrumando essas planilhas, porque às vezes fica essa partezinha aqui como um vácuo, né? Aí eu tenho que tirar para ele não dar errado. Eu vou deixar até 2017. É que eu vou pegar até junho de 2017. Pronto. O último é aqui, ó. Veja o seguinte, a variação aqui é menos 0,30. Ó, para eu achar essa variação percentual, eu tenho também esse elemento aqui, ó, que é o número do índice no fator 100. É só eu dividir um pelo outro, certo? Só isso aqui. E aqui, claro, menos 1, ele dá aquela variação percentual. Então, aqui é só para explicar para vocês, mas vocês têm sistema, mas só para vocês entenderem como eu desenvolvo em planilha que vai dar o mesmo resultado. Aqui, ó, quando eu pego essa diferença, eu trago o fator de correção. Então, fator correção acumulada, tá? INPC, até a última data que foi divulgado, e trago a diferença corrigida, onde eu pego. Já que eu posso fazer isso aqui, para não precisar variação e multiplicar, eu já pego isso aqui, ó. O fator 100, vou travar desde novembro de 2025 e divido pelo fator que é anterior aqui ao de maio, né? Porque eu sempre tenho que ter essa diferença de um mês para trás, quando eu pego o valor 100. Ele vai achar o fator acumulado, ou seja, de 2017, junho de 2017 até novembro, teve uma variação acumulada de 51%. Isso quer dizer que essa diferença de 316, ela equivale, na verdade, a 477. Como eu travei ali para ele puxar até novembro, se eu replicar a fórmula, ele vai achar a variação até novembro. Eu faço essa correção para os demais, e aqui eu somo o valor total corrigido, aí eu mudo. Porque aqui eu estou somando valores na mesma data que eu estou atualizando tudo até novembro. Aí eu trago os valores de novembro e vou somando até chegar nesse momento aqui. E em vez de ser 40 mil, na verdade, o cliente, o consumidor, ele tem aí 53 mil a ser ressarcido. Então, aí qual é? Deixa eu só ocultar essa parte aqui que vocês podem utilizar depois. Então, eu vou ocultar, essa planilha vai ficar com vocês. O que é que acontece? Essa diferença aqui, pode falar, ó, esse aqui é o valor simples de restituição, mas em dobro dá o quê? 107 mil. 107 mil para ele ser restituído, mas ele ainda deve 281. Aí você pode compensar diretamente nesse saldo aqui, está na mesma data, recalcula a prestação, ou só evidencia. Ele vai pagar isso aqui, mas tem 107 mil a ser ressarcido pelo que foi pago em excesso até a presente data. Mais simples, né? Mais tranquilo. Rapaz, nesse último dia eu já querendo bagunçar a vida de vocês, não, pelo amor de Deus. Pare! Gostei, meu caixa, obrigado, viu? Rapaz, me ajudou. Guilherme já estava ali, Guilherme, já, já errei o nome dele e ainda querendo fazer isso, ia ser problema agora, né? Mas pronto aí, tá tranquilo. Oi? Cálculo de inicial, reais. Cálculo de inicial no... Tipo, assim, a gente está só Sim. processo. Então, nesse caso aí, não vai ficar de 20%. Ah, sim, não. Assim, depende da estratégia.
do advogado. Aqui o que eu faço? Geralmente eu não aplico, porque vai ser aplicado a depender da sentença e quem vai decidir isso é o juiz. E às vezes não é só 1%, às vezes agora tem a questão da taxa legal, com a nova legislação. Então, se fosse o caso, vocês poderiam aplicar Selic acumulada, que é juros e correção. Chegava em agosto de 2024, aplicava a taxa legal. Pode ser feito. Mas, geralmente, eu costumo fazer atualização. Mas isso daí é questão mais de estratégia mesmo. Tá? Isso aí é tranquilo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí lembra que eu falei agora para fechar, porque essa mesma planilha para o saque com aquele outro contrato, qualquer outro que vocês pegarem, vai dar a mesma coisa, tá? Então, por isso que eu quis construir o passo a passo para mostrar a vocês, porque aqui agora é uma ferramenta para vocês utilizarem, certo? E agora, para fechar, a gente vai fazer o seguinte, ó. Saldo credor a ser ressarcido. 1, 2, 3. Aqui eu boto repetição do indébito, artigo 42 do CDC, e embaixo, total a restituir em dobro. 1, 2, 3, faço aqui detalhezinho, coloco uma coisinha aqui para dar um destaque. Aqui vocês podem mudar, tá? Só detalhe. Faço aqui o alinhamento, ó, definir pressão aqui, eu já boto em retrato, em vez de ser em paisagem, para não ficar muito. Faço o ajuste aqui. Opa. Salvo. Faço a impressão. Vejo se está tudo alinhado. Faço os últimos ajustes, porque depois que eu utilizar ela, ela já vai estar alinhada, certo? Fechei aqui. Ok, salvei. Ó, confiro e faço a impressão agora. Aí aqui vai ser o apêndice 2. Certo? Feito isso, tá finalizado o cálculo? Tá. Cálculo ok. A estratégia foi traçada, recalculamos a operação, apuramos a diferença, sabemos o que o cliente tem direito a ser pago a partir de agora, maravilha. E aí o parecer técnico. Aí tem aqui no Gemini, que eu vou disponibilizar esse link aqui, que é o método DN, né, de evidenciar o parecer técnico, onde você vai estruturar os pareceres técnicos completos, aplicáveis a todas as modalidades de perícia, a partir dos documentos, planilhas e fatos apresentados. Ele vai organizar o caso, interpretar os comandos sentenciais e evidenciar a metodologia. Então, aqui uma construção, não é só jogar os documentos e me deu parecer. É importante que se construa um raciocínio. Por exemplo, eu vou colocar aqui o contrato e o extrato. Então, analise. Deixa eu falar que fica melhor, né? Analise inicialmente esses documentos e me explique de forma detalhada o que está acontecendo e entenda exatamente as condições que foram pactuadas no financiamento, incluindo saber qual modalidade. Neste momento, só analise e não faça aparecer. Comando de voz apenas, só para ele analisar os documentos. Pode simplificar isso, Diego? Analise os documentos para mim e me explique o que você entendeu, sem fazer aparecer. Pode, que eu só estou contextualizando com vocês. Ele vai analisar o documento. Esse é o prompt, certo? Analisar e vai passar aqui o feedback. Lembra que eu fiz a impressão das planilhas? Se você abrir a planilha, ó, as duas, na verdade, você vai conseguir visualizar aqui os apêndices. Tá vendo aqui? Já tá os apêndices. Ó, esse aqui, na verdade, eu preciso até atualizar, que o apêndice 1 tá errado. Mas aqui já tá certinho, ó. O apêndice 1 agora é o que eu vou, e ali eu não tinha colocado com a taxa média, aqui eu já vou colocar com a taxa média. Vou salvar isso aqui. Ctrl P. Vou fazer impressão para o apêndice 1. Substituir aqui essa informação. Enquanto ele está analisando o CAI, ele já está fazendo impressão aqui. Ó, com base nos documentos, é uma operação de SFH, sistema de amortização Price, taxa referencial, ó, 292 mil total, 30 anos, tá vendo? Ele traz aqui, ó, todo o aparato, certo? Traz o resumo detalhado do que ele conseguiu analisar.
Estratégia, ó, aí já traz juros simples, eu não estou falando em juros simples. Então, são alguns detalhes que a gente precisa ter, mas a gente vai dizer para ele qual foi a estratégia e os cálculos para que depois ele só monte o parecer para mim. Feito isso, acho que já imprimiu, deixa eu só conferir se o apêndice está certo. Ó, tá certinho aqui o parecer agora, perfeito. Aí eu vou colocar esses dois apêndices aqui, ó. Eu vou dar o comando. Analise essas duas planilhas onde foi elaborada a estratégia processual, discutindo apenas os seguintes pontos. Fizemos a revisão à taxa média de mercado, recalculando as prestações e a evolução do saldo devedor, e excluímos a cobrança dos seguros. E, por fim, no apêndice 2, apuramos as diferenças do que foi pago em excesso, corrigindo pelo INPC e apresentando o montante a ser restituído até a presente data em dobro. Deixa eu só corrigir aqui uma informação que às vezes quando ele traduz, ele às vezes apetite não tem nada a ver com apêndice, vocês concordam comigo? Só apetite que realmente acho que a gente já está chegando em um momento que está ficando com fome, né? Não faço parecer neste momento. Ali também. Ó. Cadê? Tá vendo? Agora, evolução do saldo devedor. O chat GPT, eu acho que ele capta a voz e traduz de uma forma muito mais eficiente que o Gemini. Em contrapartida, o Gemini ele tem uma eficiência muito maior em análise de documentos e em velocidade das respostas do que o GPT, entendeu? Então são isso, também concordo. Então são detalhes que se complementam, certo? E que dá para a gente explorar um e outro. Pronto, fez isso, eu pedi para ele analisar as planilhas e já passei a estratégia que foi adotada. Ele vai analisar. No fim, elabora o parecer e aí a gente vê. Se precisar fazer algum ajuste, a gente pede para ele fazer um ajuste. Se não, tá tudo certo. A gente segue. Vocês podem copiar, colar e fazer a revisão final e ver se vai utilizar aquilo ali na íntegra. Aí ele traz a reconstrução da dívida. O que é que foi feito? Taxa média, seguros, correção, resultado da prestação. Tá vendo? Ele traz tudo detalhado. Beleza. Em seguida, ele traz aqui, ó, posso prosseguir com a redação do parecer? Agora, elabore o parecer técnico no padrão DN. Você poderia pedir só para elaborar o parecer técnico, mas deu o comando aqui, vamos ver o que é que ele vai trazer de parecer técnico, né? O que é que ele vai trazer de informação. Formulando essa planilha que eu vou salvar, que eu vou disponibilizar também para vocês. Esses arquivos aqui, eu vou deixar aqui a princípio. Aí ele traz, ó. Aqui eu vou tirar, tá? Em breve eu também vou atualizar, porque às vezes quando ele pega, ele já bota os meus dados e ainda meu, e ainda meu CPF, né? Ainda bota tudo ali. Eu vou atualizar essa parte aqui. Mas olha só, ele traz o objeto do parecer. O que é que se trata aqui? SFH. O histórico, o que é que foi utilizado para fazer esse parecer técnico? Objetivo da perícia. Ó, é demonstrar com manutenção das taxas de juros superior à média de mercado, aliada à cobrança de seguros, venda casada e aplicação de sistema de amortização que onera excessivamente o saldo devedor. Pá, pá, pá. Traz o objetivo. Considerações sobre o contrato. Ele vai explicar o que aconteceu no contrato, o sistema de amortização utilizado, a taxa aplicada. Tá vendo? Adequação à taxa média. Traz aqui, ó, foi adequada a taxa média. E o recálculo do contrato com a evidência dos resultados, tendo a restituição em dobro e na forma simples. Resultado da análise e encerramento. Aparecer. Aí o que é que vocês fazem? Copiou, colou, botou lá no Word, conferiu. Tá tudo certo. Se tiver tudo ok, maravilha. Se não tiver, ajusta. Se tiver, você quer pedir para ele retirar ou incluir mais alguma coisa aqui, você dá o comando que ele faz. Mas você percebe que aqui ele já traz a estrutura no parecer com uma linguagem narrativa, discorrida, expositiva. Aí você vai pedindo para ele adequar na forma que vocês acharem melhor. Mas a ideia é que esse prompt ele já possa trazer essa estrutura montada com os argumentos e os valores que você já apresentou na planilha,
para você conseguir obter aquele resultado de forma bem tranquila. Entende? Então aí fica mais simples, mais direto, mais fácil para vocês. Certo? Tranquilo? Vocês gostaram disso aqui? Ou qualquer parecer na área que vocês fizerem, só precisa fazer o seguinte: apresentar os documentos, cria um passo a passo que é: os documentos são esses, analisa e veja o que é que está acontecendo. O cálculo foi esse e a estratégia adotada foi essa. Agora eu quero que, depois de analisar, você elabore o parecer. Entendeu? Porque a ideia é ele precisa entender o que é que está acontecendo e o que foi feito de cálculo. Então, veja que não vai fazer tudo para a gente. Ah, o contrato é esse, me diga aí qual a estratégia, recalcule para mim e já faço o parecer. Seria massa, né? Se fosse assim, mas aí também não precisaria da gente, né? Aí já reduziria muito, né? Essa questão. Mas aqui não. A gente pensou, foi definida uma estratégia, elaboramos os cálculos, apuramos o resultado e agora ele vai facilitar a nossa vida, que é montar o parecer técnico. E já ajuda muito. Por quê? Geralmente, num parecer desse, por mais que seja simples, às vezes vocês perdem, não é perdem, né? Não é perder, mas vocês investem tempo, o quê? 30 minutos, 40 minutos, uma hora. Não sei quanto tempo aqui, quanto tempo mais ou menos vocês investem. Um modelo, padrão, um modelo, né? E a gente vai encaixando as informações dentro desse modelo. Perfeito, mas Colocando mais informações naquilo Se que é necessário, necessário, né? A gente isso. vai ampliando. Tem um pronto. modelo, um esboço, vamos dizer assim, e aí a gente vai ampliando conforme a necessidade de cada cálculo. Maravilha. Eu também tenho esses modelos aqui, ó. Como vocês têm, é ótimo. Mas aqui, por exemplo, veículo. Eu tenho um modelo, aqui já é no padrão de identidade novo, com capitalização diária, tarifa, taxa média, encargos e artigo 368. Já tenho com afastamento de juros de carência, com empréstimo mais garantia do veículo, com capitalização mensal e tarifas. Esses aqui são os mais atuais. Mas os antigos, que. Ó para aqui quantos. Aí modelos, aí eu avalio a realidade do caso, o que mais se adequa. Se for esse aqui, aí eu venho, abro o modelo, pego o modelo e vou ajustando os valores, ajustando, né, aqueles detalhes ali, eu faço os ajustes. Só que, se já me desse pronto com as informações certas do resultado, esse é o ponto. Por isso que eu quis desenvolver esse prompt para isso. Então, aqui ele vai ajudar exatamente nesse sentido. E aí vocês podem, inclusive, se for o caso, pegar o modelo que vocês têm, adequem nessa estrutura e só ajuste os valores. Tá bem, tudo certo. Porque aí vocês conseguem copiar, colar e já tem informação ali pronta. Aí vai facilitar muito essa questão também. Tranquilo? Dúvidas? Se querem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, jogar pedra. Vocês viram que eu ia por um caminho, o Kátia falou para, eu falei, opa, peraí. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, é isso. Nesse outro aqui, até como desafio para vocês, vocês podem pegar esse mesmo contrato, esse aqui é até mais simples, tá? Porque esse aqui é pelo método saque. Mas observe a diferença e o que é que vai mudar para esses detalhes aqui. E é assim, sempre recalcule a evolução do contrato normal. E aí depois vocês fazem esses ajustes aqui, ó. Quando tem amortização extraordinária. Então, por exemplo, vamos supor o seguinte. Nesse caso aqui, acho que foi no caso prático 1. Pronto. A de baixo. Planilhas de cálculo, é porque aqui já tá com essa identidade, mas eu mudei aqui a cor, tudo direitinho. Ó, vamos supor o seguinte. Deixa eu pegar esse exemplo sem carência e eu vou botar aqui com amortização. Vamos supor o seguinte, que chegou aqui, ó. Chegou aqui em 15 de julho. Eu vou abrir uma outra linha só para explicar melhor. Chegou aqui no dia 15 de julho, teve uma amortização extraordinária. Essa amortização extraordinária foi no valor de 18.500.
Está aqui. O que é que vai acontecer? Aqui, se é na mesma data, ele vai ter o fator, como é um normal. Só que quando chega aqui, eu vou precisar, ó, seguir a mesma fórmula que já está aqui. Eu pego saldo, atualizo. Se fosse uma proporcionalidade de correção, estaria aqui, menos a amortização. O valor já cai para 266 mil. E aqui eu preciso ajustar, ó. Ele já teria a partir dessa data aqui. Só que, como tem uma amortização extraordinária, se eu manter isso aqui, ó, o que vai acontecer. Aí eu preciso fazer o quê? Se teve um pagamento extraordinário nessa data, eu preciso recalcular minha prestação. Entendeu? Então, aí eu venho, PGTO, pego a taxa que está lá, a média, ponto e vírgula. Nesse caso aqui foi o quê? 360, né? Menos 38, que já foram pagas. Certo? Sinal de negativo, valor que tem aqui. Ele readequa a minha prestação para que, no final, ele venha zerar. Se não zerou, a gente vê o que é que está acontecendo. Então, veja que aqui eu preciso fazer esse ajuste e readequar, certo? Readequar a minha prestação. Deixa eu ver aqui. Pego o saldo, atualizo menos. Ok. Aqui, ó. Aí eu faço ajuste aqui da fórmula também. E aí eu vou lá verificar. Agora zerou. Ou seja, eu precisei fazer o quê? Teve aqui nesse momento uma amortização extraordinária, que pode acontecer em vários casos. Ou não só a amortização, teve a incorporação dos juros naquele período, que acontece também com frequência. Você incorporou, alterou o saldo, mas aí também vai alterar, consequentemente, o valor das prestações. Né? Então, aí você precisa sempre avaliar o que aconteceu de fato extraordinário naquele caso, para fazer a adequação. Mas vocês concordam comigo que quando você já monta essa planilha aqui, prontinha, fica mais fácil para você fazer os ajustes em momentos específicos, porque você já tem um resultado ali alinhado, tá certo, maravilha. Agora você só vai fazer os ajustes com base na realidade de cada caso. Só isso. Tranquilo? Claro? Uma coisa que a gente aparece, tipo assim, como se fosse pulando parcela. Pausa, estendida. Cada um chama de um jeito. Isso. Verdade. Então, como é que a gente aplicaria aí, né? Boa. Nesse caso aqui, essa pausa, a gente precisa entender sempre o seguinte: os juros vão ser incorporados. Vai ser incorporados. Tem algumas situações, e aí você vai conseguir visualizar de acordo com cada extrato. Tá? É por isso que é importante a gente ter não só o contrato, como demonstrativo de evolução da dívida. Porque sem isso, para fazer essa perícia fica muito mais delicada. Então, o que é que tem que ser feito? Eu tenho aqui, por exemplo, o valor que tem aqui, certo? Dos juros que é calculado. Vamos botar aqui, que nesse momento foi a pausa estendida, né? Pausa. Vou colocar aqui só para vocês lembrarem, né? Pausa. O que é que faz? Vocês sempre, vocês vão observar no extrato, por exemplo, isso aqui, ó. Ele sai de 169, vai para 161 e 151. Quando é o inverso, ele aumenta. Então, com isso aqui, vocês conseguem perceber exatamente isso. Então, nesse caso, eu já vi situações onde o que é que a instituição faz? Ela deixa amortizar normal aqui, só que quando chega aqui nesse saldo devedor, ela acrescenta as parcelas. Por exemplo, ela chega aqui e acrescenta as duas prestações, aí ele pula para 269. Uma outra forma de se fazer como já tem aqui, em vez de amortizar, ele vem aqui e só acrescenta os juros. Aí ele já vai mudando. Então, é necessário a gente avaliar o demonstrativo para entender como aconteceu. Porque existem pausas que ele congela, e congela assim, ele faz a amortização normal,
e só fazem a incorporação depois. Tem casos que eles já fazem a incorporação dos juros em cada mês. Aí eu dei 2 exemplos aqui, esse aqui e o outro que ele só vai fazer a inclusão depois daquelas parcelas. E muitas vezes o que é que eles fazem? Eles podem fazer a inclusão das parcelas sem encargos, que acontece, encargo de mora, dependendo do caso, como por exemplo, período de pandemia. Aconteceu muito isso. E tem casos que eles vão fazer a incorporação das prestações com os encargos de mora. É por isso que quando vocês fazem um cálculo lá, fica sempre uma diferença maior, que é exatamente esses encargos de mora que estão inclusos ali, mas que eles não evidenciam em detalhes no demonstrativo. Entendeu? Então, é esses caminhos. Tem amortização extraordinária, tem que ver também. Por exemplo, aqui foi a amortização ó, com recurso do FGTS, com recursos próprios. Mas tem casos que a amortização é para reduzir prazo. Então, por exemplo, eu paguei 18.500. É por isso que a gente precisa recalcular a prestação. Só que aí você vai avaliar, reduziu para quantos? E no demonstrativo vai ter essa informação. Não é inventado. No demonstrativo vocês vão conseguir visualizar. Deixa eu pegar aqui, porque eu acho que eu trouxe um exemplo de demonstrativo que fala exatamente sobre isso. Tá aqui. Deixa eu só achar. Esse demonstrativo ele vai trazer para vocês com clareza. Não, aqui mesmo tá. Esse mesmo. Aqui, ó. Ele fala aqui, amortização P, RED, prazo. O que é isso? Para redução de prazo. Entendeu? Então, aqui ele já traz essa questão da redução. Aí você vai acompanhar, às vezes tem informação aqui, ou no próprio demonstrativo. Ele vai trazer aqui a informação. Esse seria esse TP 126? Isso, TP 126. Ele traz aqui, ó, amortização para redução. Aí você vai verificar se ele dá indício ou valores aqui para você recalcular, só adequar aqui a parcela. Por exemplo, digamos que a partir daqui ele reduziu o prazo para 240. Aqui no recálculo era só botar 240, ele dá uma prestação de 2.288. Aí nos 240 ele vai zerar, entendeu? Aconteceu de incorporar aqui os juros ao saldo devedor, com tabela price especialmente. Tem que recalcular a prestação, senão não vai zerar no final. Tranquilo? Então, são diversas situações que podem ocorrer, mas sempre coloca na cabeça o seguinte: primeiro ponto, vou reconstruir exatamente como está ali no plano. Depois de reconstruir, é que eu vou avaliar esses detalhes. O que foi? Ah, sim, né? Legal. Ah, que bacana, né? Tá achando que tá rindo na minha cara. Perfeito. Entenderam, então? Isso aqui é massa, eu nem fazia questão, né? Nem tinha percebido. Tranquilo? Essa é a planilha, então, aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Esses materiais aqui já estão com vocês, mas a planilha é atualizada, no caso, eu vou disponibilizar para vocês tudo aqui que eu tinha feito. Podem ficar tranquilos. Inclusive, esses novos arquivos aqui que a gente pegou no decorrer da aula, foi tirado dúvidas e tudo mais. E agora a gente passa para o momento da entrega dos certificados, né? Porque vocês tiveram esse empenho, investiram, né? Foram 32 horas aí ao todo, né, dos 5 cursos, investido em conhecimento técnico. E aí é importante que vocês possam entender o seguinte: tem que fazer valer esse negócio agora. Tem que colocar em prática. Bom dia, obrigado, viu? Colocar em prática para a gente fazer valer esse investimento e ter uma melhoria, ter um desempenho melhor e uma entrega cada vez com maior qualidade para os consumidores aí que vocês, né, defendem e ajudam, certo? Então, eu quero agradecer aí a todos vocês que estão aqui me assistindo também. Deixa eu até parar agora de compartilhar. Deixa eu ver até se tem alguma dúvida aqui, né? Não, só dar a deixa de presença que já está aqui. Pode falar. No caso, a gente trabalha muito com construtora. E aí a gente termina que a construtora faz a atualização usando 2 meses anteriores, né? A atualização monetária com 2 meses Sim, anteriores. Aí, no caso, a gente teria que, quando chega nessa, onde tem a parte que faz essa correção, né? Aí a gente vai ter que puxar a fórmula com os 2 meses antes. Como é que a gente vai fazer isso na tabela da gente?
Não, ele falou que eu fui, mas a gente precisa agora. Agora é isso aí. Tem que aproveitar agora, né, Kátia? Tem que aproveitar agora. Mas, ó, não tem muito segredo nessa questão, por quê? Quando for o caso de acontecer isso aqui, por exemplo, a informação que vocês vão buscar é, por exemplo, 2 meses anterior a essa data. Então, um exemplo, aqui Isso. ele está trazendo o quê? Em janeiro de 2022. Isso aqui, janeiro de 2022. Acho que eu passei, né? 9 de dezembro a 9 de janeiro de 2022. Pronto, aqui. Tá buscando essa parte aqui, certo? Certo. Aqui, claro, é fórmula, aí teria só que ajustar, mas nesse caso, eu não colocaria para procurar essa data. Sim. Eu transformaria isso aqui em uma outra fórmula para chamar o seguinte, data M, pego essa daqui e ele vai pegar a informação de -2 meses anteriores. Aí eu vou lá buscar. Então, ó, de 9 de dezembro e 9 de novembro. Ele pega aqui, tá vendo? É um. Então, eu só fiz o ajuste da fórmula para ele pegar de 2 meses anteriores. Por quê? Porque, por exemplo, nessa mecânica que eles fazem, eles conseguem ter um período maior de prazo para fazer a correção e eles conseguem atualizar valores de 1 ou 2 meses para frente, já ter essa previsão para dizer quanto é que o cliente vai pagar. Lembra que aqui eu coloquei, para esse caso de financiamento em si, que em dezembro ele já dá um ajuste, porque estamos em dezembro, certo? Então, não tem indexador para janeiro, mas nessa mecânica eles já conseguem atualizar de janeiro, por causa disso. Então, é mais ou menos, é basicamente por essa questão de um prazo maior para conseguir corrigir parcelas futuras, entende? Então, é só fazer esse ajuste aqui de busca de fator de correção, de variação, para você achar o fator para corrigir adequadamente. E é por isso que é importante. Lembra que eu falei a vocês também no contrato que o método SAC tem financiamento imobiliário que é mensal, a correção, e recalcula mensal, mas tem uns que é a cada 12 meses. Então, no contrato é que vai dizer para você como você vai conduzir. Se isso não vai ser discutido, você vai seguir exatamente como está ali. Aí, para pegar, é só fazer esse ajuste de fórmula aqui, tudo certo. No caso, você acrescentou ali o -2. Isso, que aí ele vai pegar, em vez de pegar de 9 de janeiro, pegar de 9 de novembro de 2021. Aí mudou a data, ele vai conseguir mudar aqui também tranquilamente. Joia. Tranquilo? Mas, é isso aí. Mais alguém tem dúvida? Tranquilo? Então é isso, só para oficializar aqui, né? Agradecendo aqui de cara para a tela também, pela presença de todos e pela confiança, né? Que a gente possa trazer aqui esse conhecimento prático, aplicado. Espero que tenha realmente valido muito a pena esse investimento, que possa ser utilizado de forma adequada, que eu acredito que seja. Estamos sempre à disposição para que a gente possa cada vez mais estar construindo aí resultados ainda melhores e trazer projetos novos para o próximo ano. Estou sempre à disposição. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe aqui o trabalho e vocês, né?